Sherlock Holmes: The Devil's Daughter. Esse foi o último jogo do Sherlock e está repleto de vários casos desafiadores. Hoje trarei para vocês o primeiro episódio dessa possível série de casos do Sherlock Holmes. Então, se você gostar desse vídeo, dê o seu apoio como o seu like, o seu compartilhamento e a sua visualização. Sem enrolação, vamos para o caso. Seja bem-vindo a Sherlock Holmes. Só para contextualizar, um caso de identidade é uma história original dos livros do Arthur Conan Doyle, o criador do Sherlock Holmes. O caso se inicia assim que o Sherlock começa a ouvir barulhos estranhos e com breves deduções como passo não familiar, saltos, pressa da pessoa e indecisão, logo ele deduz que há um novo cliente. Ora, parece que temos um Sherlock... não, é ele mesmo. Então chega uma dama chamada Mary Sutherland e começa a falar do desaparecimento de um tal de Osmer Angel. Guarde esse nome, iremos falar muito dele ao longo do caso. Ao longo da fala inicial dela, outra pessoa também é citada, o Sr. Windbank, seu suposto pai. A partir daí, começamos o interrogatório básico. Começamos perguntando sobre seu pai, e logo vemos que na verdade ele se trata de seu padrasto, e que sua mãe não tem mais relações com seu pai biológico. Ou seja, o Sr. Windbank na verdade é o seu padrasto. Após perguntarmos a relação dela com o Sr. Osmer Angel, conseguimos a informação de que ela na verdade está noiva desse homem, e sua busca se trata por achar o seu noivo perdido. A partir daí temos um panorama um pouco melhor do que estamos lidando, tendo em vista que o Sr. Osmer Angel lhe traz sentimentos amorosos. Após isso, perguntamos por que o padrasto dela era contra sair à noite para ver o seu noivo, e ela disse que, para o Sr. Windbank, uma dama deve ser feliz em seu próprio círculo familiar. Ou esse cara é machista, ou ele tá tentando privar ela de algo. Ou os dois. Ele pode ser um puta cara babaca. Os dois. Agora fomos mais a fundo e perguntamos da relação amorosa dela com o Sr. Osmer Angel. Como o padrasto dela viajava uma vez por semana, ela saía com ele em uma noite escura, pois ele era um homem muito tímido. E você não precisa ser nenhum Sherlock Holmes para perceber que tem algo um pouco errado nessa timidez. Por fim, perguntamos sobre a sua renda da família, e descobrimos enfim que ela herdou uma puta herança do seu tio. Ou seja, essa mulher milionária. E aonde há dinheiro, há interesse. E aonde há interesse, há algum babaca muito mal intencionado. Após toda essa conversa e dados que nós absorvemos, está na hora de traçarmos um perfil da mulher. O jogo traz um sistema bem dinâmico para isso. Meio que passamos os olhos em algumas partes do corpo dela, onde estão marcas ou alguma coisa atípica, e a partir disso deduzimos entre algumas alternativas. Por exemplo, nessa parte do broche, temos duas opções. Ou ela tem o broche por ser rica, ou por ser ostentadora. Bem, tendo em conta a personalidade dela em toda a conversa e a informação que ela herdou uma puta herança do seu tio, facilmente deduzimos que ela é rica. Nesta outra dedução, vemos um anel em sua mão esquerda. Vendo este anel, temos duas deduções. Por ela ter tido tal herança, o anel pode ter vindo com a mesma herança, ou o anel é um anel de noivado. Se você pesquisar, anel no dedo anelar e na mão esquerda significa anel de noivado. Tendo isso em mente, deduzimos que se trata de um anel de noivado, e assim a nossa análise está completa. A termos visto tudo, podemos validar a observação e ver se acertamos tudo. Com tudo correto, adquirimos em nosso diário todas as informações dela, e isso é muito importante. Uma informação a ser guardada: Mary Sutherland é míope. Ou seja, ela tem uma deficiência visual e não enxerga bem de perto. Isso vai ser bem útil mais pra frente. Não esquece, meu caro Sherlock. Agora vem minha parte favorita do jogo: a área das deduções. Nesta área, temos em formato de neurônios
todas as informações que já obtemos até o momento. E ligando um par dessas informações, se ligadas de maneira correta, podemos formar uma dedução. Às vezes, as deduções são concretas e não precisam ser escolhidas. Já outras, precisamos escolher entre uma ou outra, e uma dedução errada pode mudar todo o destino da investigação. Ou seja, é bom pensar muito bem antes de deduzir qualquer coisa. Na primeira dedução, confirmamos algo que já havíamos discutido. Mary é míope. Por não ter no momento mais informações, precisamos em busca de novas pistas. Ou seja, continua vendo aí que agora a coisa começa a ficar um pouquinho mais interessante. Eis que Mary nos entrega uma carta de seu amado. Observando bem a carta, podemos ver que se trata de uma carta datilografada, ou seja, uma carta feita em uma máquina de escrever. Percebemos facilmente isso, vendo que as letras iguais são da mesma proporção e exatamente parecidas. A carta em si não tem importância, é só o Osmer Angel dizendo que sente muita saudade e que quer se encontrar em breve com sua amada. Eu tô jogando Sherlock, caramba, não Date Simulator 1875, eu não quero amor. Para de ser romântico, cara. Poxa. Em alguns pontos da carta, o texto fica azul. Significa que são pontos chaves em que provavelmente há uma informação importante. No primeiro, temos a seguinte frase: tivemos momentos maravilhosos juntos, não tivemos? Enquanto seu pai estava na França. Temos então que o padrasto de Mary saiu à viagem, mesmo tendo receio de que sua filha poderia sair. Um pouco suspeito, mas ok. A próxima frase azul é ele dizendo que não espera a hora que o padrasto saia de novo. E isso só reforça o repúdio do padrasto ao relacionamento dela. Você olhar bem, no canto superior direito da tela tem um símbolo de um olho. Esse olho é meio que a visão super incrível Blaster Master das galáxias do Sherlock Holmes. Clicando no olho, começamos a ter uma visão um pouco diferente das coisas. Escritas que antes eram ocultas passam a ser visíveis e descobrimos a marca do papel que foi impresso na carta. Após isso, pegamos nossa lupa de bolso e não me pergunte de onde isso saiu. Com essa lupa, conseguimos bem olhar letra por letra, e curiosamente, haviam letras com um tipo de sobrecarga de tinta, um clássico erro de uma máquina de datilografia. Nesse caso, a letra corrompida foi o M, e é muito bom sabermos exatamente quais letras estão erradas, e você vai saber em breve o porquê. Após analisar essa carta, pedimos outra carta do Sr. Osmer Angel, porém Mary não tem consigo. Ela possui apenas uma carta de seu padrasto, Windsbank, e você não tem ideia de como isso foi importante para nós. Analisando a carta de seu padrasto, podemos ver que ela também é datilografada, e melhor ainda, possui o mesmo papel da carta do amante. Então algo um pouco suspeito começa a se formar. Após isso, pegamos novamente a lupa e vemos se há algum erro nessa carta também. E para minha surpresa, havia um erro sim. Pelos erros serem bem parecidos, decidi dar uma atenção especial para esse fato. Então, com as duas cartas, uma ao lado da outra, fui analisando erro por erro para tentar achar os erros em comum. E para surpresa de toda uma nação, as duas cartas tinham os mesmos erros. Ou seja, não precisa ser um puta gênio para perceber que as duas cartas foram escritas na mesma máquina de escrever. Agora sim, temos informações o suficiente para ampliarmos nossa rede neural de deduções. A primeira dedução foi a que vimos mais cedo. Osmer Angel e Sr. Windsbank utilizaram uma única máquina de escrever. Mais especificamente, a mesma máquina de escrever. A segunda dedução se tratava sobre se a família dela realmente se preocupava com o bem-estar dela, ao mantê-la em casa, ou se eles tinham alguns interesses gananciosos em pegar parte ou até a fortuna inteira dela. E velho, pelo amor, né? Uma jovem dessas usando sopa? Claro que todo mundo está querendo a grana dela. Nada complicado. A terceira dedução é sobre algo que citei mais cedo, a estranha timidez de Osmer Angel. Será mesmo somente um adulto tímido? Ou alguém que apenas não queria ser visto e notado por completo pela senhorita Quatro Olhos? Desculpa pra quem é míope, tá? Eu não consegui me controlar. Desde o início do caso, já era notório que esse tipo de comportamento é estranho, ainda mais para um adulto mais velho que ela. Então guiei essa dedução para o primeiro caminho. A quarta dedução, ela já é maior. Dá pra ver que as duas esferas são muito maiores, ou seja, ela tem um peso maior na hora de resolver. Ela se trata sobre a fidelidade do Sr. Windsbank. E nessa altura do campeonato, está claro que esse cara não passa de um ganancioso que faria tudo para pôr a mão no dinheiro dela. Logo, ele é um mentiroso.
E logo, após isso, temos a especulação final. O ápice do caso. E meus amigos, a maior surpresa de vocês. O Sr. Windbank é o Osmer Angel. O padrasto de Mary, querendo pôr as mãos em sua herança milionária, aproveitou-se da deficiência visual dela para não ser descoberto. Osmer Angel não era tímido. Ou melhor, Windbank não era tímido. Ele escolheu os lugares reservados justamente para não ser visto corretamente. E então, damos a sentença final. Dizemos a verdade. Osmer Angel é, na verdade, o Sr. Windbank.